Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Eu queria pedir por gentileza, coloque sobre os seus pés. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pelo privilégio de poder pregar agora em nossa igreja, em nossa casa. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos pastores. Quero louvar a Deus pela vida da minha família. E quero também tributar a Deus toda a glória, toda a gratidão a Deus e a minha esposa, que merece um prêmio pelos nossos 11 anos de casados. Amém? Louvado seja Deus. Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo de número 8, verso 26. Você pode fechar os seus olhos por um minuto? Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Há uma promessa sobre os nossos dias. Feche os seus olhos. Há uma promessa sobre os nossos dias. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os anciões não serão descartados, eles terão sonhos. Os vossos jovens não morrerão nas drogas, não estarão perdidos, terão visões. Os olhos serão abertos dos vossos filhos, os nossos jovens. Derramarei do meu espírito nestes dias, diz o Senhor. Oh Deus! Oh mamãe, levanta a tua mão, levante a tua mão. Espírito de quebrantamento, toma conta de nós nesta noite. Espírito de quebrantamento, toma conta de nós outra vez. Para que voltemos a chorar na tua presença, para que voltemos a chorar por aquilo que é sagrado, que voltemos a chorar por aquilo que é importante, que voltemos a chorar por aquilo que vale a pena dar a vida e morrer por esta causa. Oh Deus, oh Deus, aleluia, aleluia, a Deus toda honra, a Deus toda glória, a Deus toda adoração. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Oremandaremando, oremanaxuri, andaremanabas. Oh Deus, obrigado Jesus. Romanos capítulo 8, verso 26. E o Espírito nos ajuda, um pouquinho grave. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Eu vou repetir de novo. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Você pode dizer amém? Tome seu assento. Existe uma promessa de Deus sobre nós. Existe uma promessa de Deus para a igreja. Jesus prometeu, ele reafirmou a profecia do profeta Joel. Ficai em Jerusalém,
permaneça em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus, ele vai declarar aos seus discípulos em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24 e o verso 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Jesus vai enfatizar dizendo, é uma promessa de papai. É do interesse de papai. Ele prometeu. E ele há de enviar. Ele vai dizer assim, mas tem um requisito, existe uma ordenança. Ficai, porém, em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O grande desafio, a nossa geração, uma geração imediatista. A geração que já está passando, né? O micro-ondas era quase o retrato da nossa ansiedade de alguns 10, 20 anos atrás. Se é que estou certo. A gente tinha pressa. As nossas atividades, os nossos compromissos, então a gente colocava lá a comida, a gente decidia o tempo, a hora, porque a gente tinha pressa. Por causa dos nossos compromissos, a nossa inquietação de resolver as coisas para ontem. E Jesus vai dizer, ficai em Jerusalém. Fica em Jerusalém e permanece lá. Agora pare e pense, vamos construir um entendimento aqui. Pense no seu trabalho. Pense nas suas contas. Pense nos seus compromissos. Jesus olhar para você, chamar eu e você e dizer assim, fica aqui no templo hoje. Fica aqui na rua José Cândido Rocha 790, ó, fazendo propaganda do endereço da igreja. Fica aqui. Imagine Deus dar esta palavra para o nosso pastor Eldo. Meus irmãos, independente, eu não sei o que você tem para fazer hoje, nesta noite, amanhã. A palavra de Deus é, ficai aqui dentro do templo, até que Ele nos dê uma resposta. Eu só sei que Ele prometeu, e tenho a certeza que Ele vai responder. Não sei se é amanhã, não sei se é na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, não sei. Alguém diria assim, pastor, eu não fico não, você está doido? Tenho R$1.000 para pagar na segunda-feira. Eu tenho 3.000 para pagar na quinta-feira, não posso ficar aqui. Porque o meu tempo é precioso. Eu não posso ficar aqui. Orar 15 minutos para mim já é difícil. A internet agora tem que ser, sabe, a última geração, tem que ser numa velocidade, porque aquele negocinho que girava na tela, dava uma ansiedade, quase que a gente ficava doente. Ficai aqui. Você imagina o pastor Elton falar isso para você? Deus me deu uma palavra, fica no templo, até que, só sei que Deus vai dar uma resposta. Só tem que ter uma promessa de Deus para essa cidade, para essa igreja, e Ele vai cumprir nesses dias. Então, para a gente entender o texto, pense nos seus problemas, nas suas contas, pense no seu trabalho, pense no você teria que desligar o teu telefone, porque alguém iria ligar para você e dizer, ei, cadê você? Tem que ligar a máquina, tem que pintar essa parede, tem que lavar essa roupa, tem que dirigir esse caminhão, tem que fazer essa viagem, tem que contar esse dinheiro. Não posso atender, não vou ligar. Desliga o telefone e ficai aqui até que. Dá para a gente entender o texto? Dá para a gente entender a dificuldade, o desafio, a missão que foi dada para essas pessoas? Eu não sei, vou ser bem sincero com você, se eu ficaria. Porque a gente ia pensar assim, né? O pastor é pastor. Alguém diria assim, mas o pastor, a vida dele é integral. Ele pode ficar. Pastor, fica por mim. Tchau, obrigado. Deus te abençoe, pastor. Ora por mim. É o que a gente diria. O pastor é integral. Eu não sou. Eu tenho meu trabalho. Eu tenho as minhas contas. A gente colocaria os nossos argumentos na mesa. A gente iria expor as nossas razões. Pastor, o senhor vai me entender. O senhor vai me desculpar. Mas para mim não dá. Eu até acredito que Deus tem uma promessa para esse lugar. Eu até acredito que Deus vai fazer coisas aqui, que Deus vai cumprir palavras, que Deus vai cumprir avivamento, que Deus vai derramar do seu espírito, que Deus vai curar, que Deus vai batizar, que Deus vai multiplicar. Eu até acredito, mas não dá para mim ficar, porque eu não sou integral. O Senhor é integral. O Senhor é pago para isso.
Eu queria que você entendesse que não apenas, com todo respeito, o pastor é integral. Você também é integral. O mesmo Deus que cuida do sacerdote da casa, Ele cuida de você, que é um sacerdote do lar. E a pergunta é, você consegue ficar por 1 hora? Olha a palavra no Getsemane. O que aconteceu com vocês? Nem ao menos por 1 hora conseguiram vigiar comigo aqui no Getsemane. Nem por 1 hora, não te pedi muito, apenas 1 hora de joelho com a cara na terra. Que o texto vai dizer que Jesus no Getsemane, posto sobre agonia, chorava, suava, os poros se dilataram e começou a sangrar. Tamanha agonia, tamanho sofrimento, tamanha batalha espiritual antecedendo a cruz. E ele sofreu e orou sozinho. Eu vou ser sincero comigo mesmo. A gente precisa ter essa reflexão. São poucos aqueles que se submetem a serem postos sob agonia. Poucos são aqueles que aceitam o chamado de estar na brecha, de ficar na presença, até que Deus faça alguma coisa pela cidade de Jerusalém, pela cidade de Rio Brilhante, pelo estado de Mato Grosso do Sul, pelo Brasil, pelo continente, pela nossa América, pelo mundo. Você consegue imaginar, companheiro, o desafio que Jesus deu para esses homens? Fica aqui, mas os meus problemas, as minhas contas, o meu patrão vai me demitir, o problema é seu. Existe uma promessa que é maior do que a porta de emprego que você tem. Porque tem gente que é assim, meu irmão. Se Deus pedir algumas coisas, ele morre agarrado na porta de emprego dele. E acredita que ele só... a provisão da vida dele, a prosperidade da vida dele está amarrada a essa porta de emprego. Eu quero que você entenda que Deus é maior do que esta porta de emprego. Deus é maior do que a sua profissão. Pastor, eu só aprendi a fazer isso na vida. Deus é maior do que aquilo que você sabe fazer. Ele pode te dar um novo caminho, pode te dar uma nova direção. Ele pode te revelar um novo horizonte. Pastor, eu só sei fazer isso porque você está amarrado e condicionado. Deus não cabe dentro de uma caixinha de sapato. Deus é maior do que todo o universo. Bendito seja Deus nesta noite. Primeira coisa que a gente aprende aqui: obediência. Não existe avivamento sem obediência. Não existe prosperidade revelada dada por Deus sem obediência. Não existe níveis de revelação que se abre, céu que se descortina, se não houver obediência. Ficai aqui. Alguns dizem que começou com 500, só sobrou 120. Pastor, já vai tarde, eu tenho que ir trabalhar. Pastor, já vai tarde, eu tenho que pagar uma conta. Pastor, já vai tarde, meu filho está me chamando. Os problemas estão me chamando. Muitas das coisas que Deus prometeu para você ainda não se cumpriram, porque você não consegue ficar mais do que 15 minutos na presença de Deus, com todo respeito. Mas o problema não é só ficar. O problema é que a gente conseguir ficar, a gente precisa de um poder do alto. E senão a gente ora em 5 minutos tudo aquilo que a gente sabe e a gente não sabe o que falar depois, a não ser orando em línguas. Mesmo assim a gente quer falar, a gente também quer se expressar. Porque tem a parte da oração em línguas, mas tem a parte que você é doxologia, é adoração, é conversa, é diálogo. As duas coisas são importantes. E o apóstolo Paulo vai dizer aqui, ó: e o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Quem é pentecostal, levante a mão aqui. Quem gosta do fogo? Eu nasci no berço evangélico. Nasci, me criei, né, como diz o povo, debaixo dos bancos das igrejas. Me criei pintando igreja, capinando igreja, acompanhando o meu pai. Meu pai ia morar no monte, lá no sul tem aqueles morros, a gente subia na garupa da bicicleta do meu pai. E a gente às vezes subia, tinha gente descendo com faca na mão, nego subindo, fumando, muito louco, mais louco que o Batman. E meu pai falava: você fica em pé, fica de vigia, você é o sentinela, o pai está orando. Você vê um louco aí, você me chama.
E eu ficava, sabe, não sabia se orava, porque dava medo. Subia, às vezes tinha um cara com uma faca na mão, ou descia com uma pistola na mão e não tinha medo. Loucura, loucura. Aí eu casei, meu irmão. Pregava no sul todo dia. Pregava, parecia uma metralhadora. Deus Pai de Abraão, de Isaac, de Jacó. Aí a mulher falou assim, né? Comecei a comer uma Rebeca. O reboco arrumou uma Rebeca. A Rebeca está ali. E ela dizia assim, você é doido. Respeita as irmãs mais velhas. Como é que elas vão te entender? Você fala rápido demais, ainda o sotaque do sul parece que fala cantando. Aí eu casei. Acho que um mês de casado. Eu que negócio de virar à noite. Eu acho que ela aguentou, acho que eu me lembro um mês. Virava à noite orando. E a mulher não dormia, eu achava que a mulher estava dormindo. Uma casa pequena que emprestaram pra gente, de 3 peças. Sem forro. Eu orava alto para os vizinhos escutar. Pentecostal que faz barulho, que não faz barulho, está com defeito de fabricação. Criado lá em Joinville, beirando os Gideões, meu irmão, imagina, ouvindo o Marcos Feliciano, nós éramos mais loucos que tudo. Aí eu casei, ele na cozinha sentado e orando, a luz apagada. Amanhecia o dia, a luz, até que um dia a mulher se levantou e falou, você é louco, eu vou chamar o pastor, você vai saber que ele vai saber o louco que você é. Eu vou chamar meu pai, eu vou chamar minha mãe. Aí eu fiquei bravo, né, falei, Deus vai te pegar. Deus vai te pegar, você está errada, sabe que isso dá um sermão. Aí a mulher pegou e virou as costas. Eu falei, vai acabar no começo do casamento, eu vou ficar solteiro de novo, sozinho. Ou viúvo, né? Vai que alguém me mata aqui, porque vão falar que eu sou louco. Aí o que aconteceu? A mulher voltou para a cama. A mulher que eu falo, a minha esposa. Ela voltou, luz apagada. Aí eu fiquei ali uma meia hora, sabe? Um silêncio mortal. Um medo. Mistura de gaúcha com jutiense, terra da manga, uma coisa assim, gaúcha com mato-grossense. Eu falei, meu Deus do céu, os parentes dela estão aqui, o povo da igreja está aqui, mas os meus parentes não tem nenhum aqui para me defender. Deus que me defenda. Aí eu fui pensando, né, pentecostal maluco, eu falei, estou errado, está errado. Aí eu falei, só Deus para me salvar, quem poderá me salvar agora? E não tem chapolim, não tem ninguém para ajudar nessa hora. Aí eu entrei no quarto, orando, falei, Jesus, Espírito Santo, faz alguma coisa, envia alguém. Aí eu fui, sabe, pé por pé, quem é casado, sabe, subi na cama, sabe, embaixo da coberta, sentei, fiquei com as costas sentado, assim, puxei a coberta. Encostar não, porque podia levar um safanão, né, porque a mulher estava brava, e tinha razão de estar brava. Aí eu falei, Deus, sem misericórdia, a casa pequena e o muro encostado na janela. Gente, Deus mandou um galo. Deus mandou um galo gripado, que achava que tinha o dom de cantar. Ele veio subindo em cima do muro e parou bem na frente da janela e colocou. Ela estava braba. Gente, mulher quando está braba não ri, não quer mostrar fraqueza, sabe? Não ri, para você achar que ela te perdoou já, né? Deixar pelo menos uma meia hora, né? Para ver se a consciência do homem reflete, né? Gente, o galo começou. E o galo tentava cantar. E o galo quase que se afogou. Aí ela não conseguiu segurar a raiva e começou a dar risada. E eu comecei a rir também. Aí acendi a luz, acabou a briga. Acabou o problema e a gente foi dormir. Eu falei, oh Deus, seja louvado por esse galo gripado. Meu irmão, eu aprendi com meu pai, ficar não era o problema. Mas não sabia o jeito, o meio de orar. Então eu achava que orar é simplesmente sair igual louco orando para os vizinhos escutar, porque perturbai os moradores da terra. Nós subíamos nos morros de Santa Catarina, pegava os microfones, a gente arrumava uma casa com uma varanda, sabe, no topo do morro para a gente perturbar todo mundo, sabe? E a gente pregava com todas as forças, que suava, o pulmão pulava, sabe? Que a gente aprendeu assim. E muitas coisas aconteceram. Deus salvou, tinha até mais coragem, mais ousadia, até mais dedicação. Mas a gente vai entendendo que relacionamento não se faz abaixo do grito. Relacionamento é conversa. Eu estou alguns dias que alguém vai dizer assim, está depressivo. Eu começo a pensar nele e eu começo a chorar. Eu estava aqui no culto ontem, vendo as coisas que Deus vai fazer nessa igreja. Através de você que já estava aqui, através de cada levita, de cada música, eu comecei a chorar aqui, comecei a tremer na cadeira. Em saber que não estamos sozinhos aqui. Por mais pequeno e fraco que você pense ser, o Espírito Santo nos assiste em meio à nossa fraqueza.
Olha que interessante. E o Espírito, diga assim, nos ajuda em nossa fraqueza. O Espírito Santo poderia muito bem pensar, dizer assim para você: ô Cléber, fraqueza é tua, problema é seu. O texto diz assim: e Ele nos ajuda em nossa fraqueza. A fraqueza é sua. E qual é a grande fraqueza aqui? É não saber como orar. Se eu perguntasse quem sabe orar aqui, eu creio que ninguém levantaria a mão, porque é um negócio difícil. É um desafio. Existe uma guerra espiritual. O diabo não quer que você ore, porque ele sabe o dia que você começar a conversar com Deus, o dia que a gente começar a sentir o cheiro do Espírito Santo, um dia que você começar a sentir uma mão tocando no seu ombro, um dia que você começar a ouvir a voz dele te chamando pelo nome, você abrir a porta, abrir a janela e pensar que alguém está te chamando lá fora e não é ninguém, e você entender que você precisa dobrar o joelho porque ele quer falar com você na madrugada. Essas coisas são reais. Ele nos assiste em meio à nossa grande fraqueza, que é: eu não sei como orar, eu só sei que eu preciso orar. Essa é a parte que todo mundo reconhece. Eu preciso orar, mas não sabe como, não sabe como começar, não sabe como desenvolver uma vida de oração. Só tem um que pode nos ajudar. Diga: meu amigo, Espírito Santo. Paulo está dizendo: existe um grande dilema. Existe uma grande fraqueza da igreja de Roma. Existe uma grande fraqueza dos povos, uma grande fraqueza dos pregadores, uma grande fraqueza dos músicos. Passam horas ensaiando, treinando, aprendendo as cifras, mas eles têm uma fraqueza, dificuldade de orar. Os pregadores se dedicam a ler, a estudar, a ouvir pregadores, querem fazer agenda, querem pregar nas nações, mas o grande dilema é ter uma vida de oração. Cuidar de igreja, abrir igreja, trabalhar com célula, multiplicação, encontro com Deus, seja qual for o desafio e o propósito. Mesmo assim, a gente vai até onde a gente tem força, a gente vai até onde a nossa sabedoria alcança, até onde a nossa experiência alcança, até onde a nossa saúde alcança. A grande fraqueza, o grande dilema é a vida de oração. E Paulo vai dizer: e o Espírito nos ajuda. No mesmo capítulo, Paulo vai dizer que a natureza, ela geme numa expectativa. E a gente também, que tem as primícias do Espírito, que foi selado por Ele, ela geme numa expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Filho que não é só filho, mas filho que tem relacionamento com o seu Pai. Criatura, o mundo está acostumado. Uma criatura que assumiu o governo, uma criatura que agora está no comando das Nações Unidas, uma criatura que está cuidando de uma empresa, uma criatura que está tentando fazer a diferença, uma criatura, alguém que não nasceu de novo, alguém que não tem vida de oração, alguém que não tem o poder de Deus, está tentando fazer o seu melhor, mas nada é comparado a alguém que é cheio e que é filho e que tem comunhão com o Espírito Santo de Deus. Levante a mão, esta é a nossa hora, esse é o nosso momento. O Espírito nos assiste e nos ajuda a ter uma vida de oração. Se não tiver comunhão com Ele, eu serei apenas um orador, apenas um palestrante, apenas um fanfarrão, apenas um palreador, apenas um pregador, apenas alguém que está contando história. Mas quando eu tenho comunhão com Ele, as pessoas percebem. Aquele que tem comunhão com o Espírito, alguém sente um arrepio, alguém sente um abraço, alguém sente a presença, o ambiente é mudado, a atmosfera é outra, a glória desce, alguém é curado, alguém recebe uma palavra. Quando Ele está na casa, se Ele está aqui, levante a mão e adore-o nesta noite. E o Espírito nos ajuda. Diga assim, ó, fecha os olhos, coloca a mão no teu coração, diga: Espírito me ajude, Espírito poderoso me ajude, Espírito consolador me ajude, Espírito arrebatador me arrebate, Espírito renovador me renove agora, Espírito Santo,
Quem pede ajuda, pede socorro. Quem pede ajuda, quem entende que precisa de socorro, não tem vergonha de gritar, não tem vergonha de fazer barulho, não tem vergonha de passar vergonha. Ele vai gritar: me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Levante a mão e diga: me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajude, me ajude, Espírito Santo de Deus. Eu estava sentado ali, comecei a tremer. Eu disse: Espírito Santo de Deus. Eu prego desde criança. Eu disse assim: Senhor, eu não quero pregar como alguém, um desconhecido seu, que tenta falar de alguém que não conhece. Eu não quero ser alguém que fala como teoria. Eu quero falar como alguém que fala porque sente, porque saboreia, porque desfruta. Eu quero falar como íntimo teu. Eu não quero que seja apenas um discurso vazio, uma religião vazia. Eu quero viver o verbo vivo que se fez carne e que habitou dentro de nós. E aquele que tem o Espírito de Deus tem a revelação do Espírito de Deus. E o Espírito nos ajuda em nossa maior fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Até orar a gente ora, mas o grande desafio é saber que você está orando de acordo com a vontade e o propósito de Deus específico para o seu povo, para a sua cidade, para a sua igreja, para a sua vida. Porque às vezes a nossa oração ela é movida por ganância, a nossa oração é movida por soberba, a nossa oração é movida por vingança, a nossa oração é movida por vaidade. A gente quer que Deus faça para a gente promover nas redes sociais o nosso ego, o nosso nome, a nossa identidade. É o meu eu que está em primeiro lugar. Uma oração na carne, uma oração na força bruta humana. O seu ego, o seu nome está em primeiro lugar e precisa estar em evidência. Mas orar segundo a vontade de Deus, para começar a orar segundo a vontade de Deus, primeiro você tem que ir no velório do seu próprio eu. Você tem que sepultar o seu próprio eu. Eu já conversei com Deus e disse: Deus, se o Senhor me der aquela igreja para pastorear, eu quero. Aí o Espírito Santo falou assim: você é louco? Não é o que tu quer, é o que eu quero. Não se ache capaz, não se ache pronto. Ore de acordo com a minha vontade. Eu comecei a orar, falei: Deus, não quero. Se o Senhor tiver o interesse, o Senhor vai falar para mim. Porque andarão dois juntos se não estiver de comum acordo. Se eu estou andando com o Senhor vai me revelar que esta é a vontade do Senhor. Então eu não posso sonhar com aquilo que não faz parte do sonho de Deus para a minha vida. Eu não posso perder meu tempo com aquilo que não foi projetado para a minha existência. O meu tempo é profético. Eu nasci para viver uma profecia. Eu fui profetizado no ventre da minha mãe. Eu não posso querer aquilo que o Espírito não quer para mim. Isso vai empatar o meu tempo. Isso vai me amarrar a uma coisa que vai me trazer desgosto, tristeza e amargura. É uma coisa boa. Pastor, pregar aqui é bom, mas filho, não é, Deus não te quer aqui. Está fazendo uma coisa boa, mas não é no lugar certo, não é a vontade de Deus. Vida de crente cheio do Espírito Santo de Deus é mais leve. Ele é guiado, ele é movido, ele é direcionado. Vem por aqui, meu filho. Não entre nesta porta. Esse não é o teu caminho. Esta vai ser a tua casa. Vai morar aqui e não aqui. Vai ter este carro. Não compra esse, que eu vou dar esse para você. Não faz esse curso, porque esse curso não é para você. Nesse lugar eu não vou te honrar. Meu nome não vai ser glorificado. Faz esse curso, faz essa faculdade, porque eu tenho um propósito maior. Uma boa parte de cristãos, como o mundo lá fora, vivem uma crise existencial. São infelizes na vida, infelizes na profissão, infelizes no ministério, infelizes na vida sentimental. Por quê? Não oram e não vivem segundo a vontade de Deus.
Já não é mais o que eu quero, mas o que Ele quer para mim. Já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Quantas coisas que eu queria que eu desistia. Se o Espírito de Deus me convencer, que Ele mostrar para mim que é a vontade dEle, aí eu começo a me dedicar ali. Eu não posso gastar força, eu só tenho uma vida para viver aqui na terra. Aqui eu sou peregrino e forasteiro, eu sou cidadão do céu, então não tenho tempo para perder. Se não estou equivocado, é Isaías capítulo 9. E tu, Zebulon, Naftali, Galileia dos gentios, caminho do mar. Ali tem um itinerário. Havia uma rota, um trajeto desenhado para o ministério de Jesus. Jesus não poderia entrar na cidade que Ele quisesse. Jesus não podia atender ou entrar na porta só porque alguém abriu uma porta. Pastor, eu vou ser honrado lá. Pastor, eu vou me abençoar ali. Mas se não é a vontade de Deus, vai ser maldição na sua vida. Às vezes até com dinheiro, até com um carro melhor. Mas não é a vontade de Deus, é problema para você. Deus não está naquele negócio. Então Jesus seguia. Pai, qual é a próxima cidade? Foi profetizado, meu filho, na Galileia dos gentios. Então eu vou lá na Galileia dos gentios. Zebulon também, então eu vou em Zebulon. Mas é hoje ou é amanhã? É amanhã, então hoje eu fico aqui. Uramai. Até que um povo percebeu. Se não estou equivocado, foi o samaritano. E não receberam Jesus na cidade. Teve um João, um apóstolo lá, que muito empolgado, pediu, falou: Deus, o senhor quer que a gente pede que Deus manda fogo do céu e já torra todo mundo? Porque eles não te querem receber aqui. Onde já se viu não receber Jesus aqui? Jesus não é o melhor do Pai. Como não receber aqui? E o texto vai dizer assim: porque eles viram que o rosto de Jesus denunciava e revelava como quem vai para Jerusalém. No seu rosto precisa estar refletido alguém que está determinado a ir aonde o Espírito Santo ordenar. Eu não faço o meu próprio caminho. Eu não decido a minha própria agenda. A minha agenda, o meu caminho é por relacionamento, é por propósito, é por direção, segundo a vontade do Espírito Santo de Deus. Tem lugares que eu sonho um dia estar, mas eu tento entender que talvez eu não estou pronto. Talvez se eu fosse agora me estragaria. Quem sabe eu não estou pronto na minha maturidade, no meu ego. Poderia me trazer vaidade, poderia me trazer queda. Então eu preciso ter essa paz. Eu preciso viver de acordo com a vontade de Deus. Olha ali. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressados em palavras. Quando você decide viver segundo a vontade de Deus, você vai começar a ter uns gemidos dentro de você. Você vai chorar diferente na igreja, no culto, na oração, na madrugada, no monte, na vigília. Eu já chorei por tantas coisas que hoje eu vejo assim, quão infantil eu fui de ficar perdendo meu tempo chorando por essas coisas. Quando você começa a ter relacionamento com o Espírito Santo, você começa a chorar por aquilo que vale a pena, por aquilo que vale a pena morrer. Uma causa que vale a pena, uma causa direcionada, uma causa revelada. Gemidos inexprimíveis. Você começa a aprender, desenvolvido em você, movido em você, gerado em você uma linguagem, uma comunicação, uma oração, numa linguagem que nem espírito. Diga assim: eu sou um espírito que tem uma alma e que habita num corpo. O verdadeiro homem espiritual precisa aparecer. O verdadeiro homem espiritual na política faria toda a diferença. O verdadeiro homem espiritual, o verdadeiro homem, a verdadeira identidade é no espírito. Se vivemos em espírito também, andemos em espírito. Quem vive em espírito anda, caminha, trabalha, compra, se move de um jeito totalmente diferente. Preste atenção, eu não vou me delongar. Diga assim: minhas fraquezas, elas não me eliminam. As minhas fraquezas me qualificam
para a ajuda do Espírito Santo. Diga assim: eu tenho uma fraqueza, e é por isso que eu preciso do Espírito Santo. Agora diga assim: se eu não tivesse nenhuma fraqueza, eu não precisaria do Espírito Santo. Aquele que não busca o Espírito Santo, aquele que não busca ter relacionamento com o Espírito Santo, é como se batesse no peito: não tenho fraqueza nenhuma, não tenho problema nenhum, não tenho falha nenhuma, não passo tentação nenhuma. Mas todo aquele que reconhece as suas fraquezas, ele clama pela ajuda do Espírito Santo de Deus. Só tem um que pode te ajudar a vencer as tentações. Só tem um que pode te ajudar a vencer o pecado. Só tem um que pode te ajudar a vencer a depressão. Só tem um que pode te ajudar a vencer a angústia de morte, o ódio, a ira, a fraqueza. O Espírito Santo de Deus. Eu preciso da ajuda do Espírito, porque eu estou fraco. Eu estou fraco. Às vezes a gente precisa ter esse reconhecimento. Como estou? Estou forte ou estou fraco? Na maioria das vezes estou fraco em alguma área. Então diga de forma geral: eu estou fraco, porque não estou completo, ainda não estou vivendo a plenitude de Deus. Então estou com uma fraqueza. Eu preciso da ajuda do Espírito. Sem a ajuda do Espírito, eu sou um caso terminal, como alguém que está, sabe, na UTI. Sem a ajuda do Espírito Santo, sua vida espiritual, sua vida ministerial é um caso terminal. Só falta desligar os aparelhos. Porque é loucura tentar fazer a obra de Deus, exercer o ministério ou ser cristão sem a ajuda do Espírito Santo. Dia menos dia você morre de forma completa. Sem a ajuda do Espírito Santo, eu e você somos aleijados espiritualmente. A gente não consegue andar, não consegue comprar, não consegue administrar. A gente é aleijado, a gente é manco, a gente não consegue ter uma vida ordenada, uma vida organizada. Porque quem vive pela ajuda do Espírito Santo, seus caminhos são ordenados. O Espírito Santo de Deus, ele coloca ordem no meio do caos. E aonde tem ordem, tem progresso. Como diz a frase da bandeira do nosso país. Se não tivermos a ajuda do Espírito, a gente vai ter uma vida confusa. Meu ministério vai ser confuso. Eu não sei qual é a vontade de Deus. Eu não sei para onde ir. Não sei o hino que cantar. Não sei a mensagem que pregar. Eu não sei como orar. Não sei. Então a gente fica confuso. É um caminho nebuloso. É caminhar no meio de uma neblina. Se não temos a ajuda do Espírito, somos confusos. Nossos problemas nos acertam e nos acertarão. O seu problema vai derrubar você. Os seus problemas vão se potencializando. Alguém vai dizer assim: mas se tem algum gigante na sua vida? A pessoa não vai dizer assim: não, eu tenho um gigante, mas vai ser vencido. Ela vai dizer: ó, ele é do tamanho tal, a armadura dele é assim, o capacete. Ela potencializa, não consegue ver ajuda nenhuma, não vê socorro, só vê o tamanho do gigante. Se não temos a ajuda do Espírito, estamos em um estado de coma. Ei, nossas fraquezas nos qualificam. Porque o texto diz que o Espírito Santo nos assiste, nos ajuda. Ele coopera, ele trabalha, ele está pronto, à disposição. Ele nos assiste, nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele poderia simplesmente acusar você, mas ele não é espírito acusador. É espírito que te faz lembrar a palavra, que faz te lembrar do princípio e te dá espírito de temor, para você conseguir ter temor na palavra e praticar a palavra. Acusador dos nossos irmãos é Satanás. O Espírito Santo não é espírito de acusador. Ele apenas que ele abre as escrituras e mostra para você que este não é o caminho que o Pai desenhou para você. Porque o pecado é uma desgraça. Uma vida em pecado, em queda espiritual é angustiante, é o pior dos piores. E o Espírito Santo não vem simplesmente para acusar você, para te deixar mais mal. Ele vem para revelar que há um caminho, que o Pai te libertou, que Jesus já perdoou os seus pecados, que esse não é o estado que Ele quer que você viva. Todos nós estamos qualificados para a ajuda do Espírito. Primeiro, Deus vai chamar 3 categorias de pessoas. Só para concluir, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Porque vede, irmãos, a vossa vocação não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos,
nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis, desprezíveis deste mundo, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Deus. Primeira classe de pessoas que Deus escolhe. Você recebeu uma vocação de Deus, um chamado de Deus. A primeira classe que Ele chama são os humildes. Essa palavra descreve pessoas que são tão feias, elas não são publicamente apresentáveis, porque não tem beleza de condição, não tem beleza de recurso, não tem beleza de status, não tem linhagem, não tem sangue, não tem postos. Sabe, ela é tão pequena, tão humilde diante da sociedade, que essa é a visão do texto. São rejeitados sociais, eram tratados como pessoas humildes, pessoas, sabe, essa era a visão do texto. Deus chamou os loucos. No grego, louco é a palavra morono. Esta palavra se refere a alguém louco mesmo. Eu tenho uma boa notícia para você. É por isso que crente é meio louco, meio doido. Deus escolheu as coisas loucas. Olha a promessa que Deus prometeu para você. Só um louco para acreditar nessas coisas. Olha de onde você veio. Você achava que era mais louco que o Batman, de onde você veio. Até que Deus te fez uma promessa, um profeta profetizou sobre a sua vida e você falou, eu quero, é para mim. Deus está falando comigo, eu acredito. Você sabia de onde você veio, você sabia que não tinha nome, rejeitado social, destruído, acabado. Só um louco para acreditar nessas coisas que Deus prometeu para você. A loucura de Deus tomou conta de você. A loucura de Deus tomou conta de você e te tornou um sábio. É por isso que um crente mais humilde, mais simples, um rejeitado social, pode chegar na presença de um médico, de um doutor, e orar por ele, e o doutor falar assim, aonde você estudou? Não estou desprezando os estudos, mas isso já aconteceu com muitas pessoas. Quem te ensinou essas coisas? Aonde você aprendeu essas coisas? Eu já estudei, já viajei, e eu nunca ouvi alguém falar do jeito que você fala. Soberana e grandiosa é a nossa vocação. Olha o que Paulo vai dizer assim, ó. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Quem se sente fraco às vezes aqui? Se sente impotente, se sente destruído, se sente vulnerável? Deus te escolheu. Você precisa do Espírito Santo. O único que te faz ser forte no meio daquela prova que parece que vai matar você é o Espírito Santo. É por isso que a Bíblia vai dizer, diga ao fraco, eu sou forte. Você reconhece que é fraco, mas ele fala assim, declare a palavra de comando do Espírito. Eu sou forte, apesar das fraquezas. Eu vou vencer, apesar das derrotas que já tive. Os loucos não sabem cuidar de si mesmo. Loucos não amarram seus próprios sapatos. Loucos dependem totalmente de pessoas para guiá-los, para levá-los. Você já percebeu que em alguma área da sua vida você é tão maluco que você não dá conta, você acaba estragando, trocando os pés pelas mãos? Tem gente que estuda muito sobre casamento, e o casamento dele ensina, dá palestra, e o casamento dele é tudo bagunçado, ele troca tudinho, sabe? Troca os pés pelas mãos. É tão maluco que ele quer ensinar. É uma loucura de Deus. A gente ensina às vezes coisas que a gente não consegue viver. Se Deus não nos ajudar, a gente não consegue viver aquilo que a gente prega. É louco tentar pregar aquilo que não consegue. Mas quem não consegue? É uma fraqueza. O Espírito Santo de Deus vai me ajudar. O louco precisa ser guiado. O louco precisa ser controlado. O louco precisa ser governado. Eu e você precisamos ser conduzidos pelo Espírito. Fique de pé, por favor. O Espírito Santo de Deus. Alguém vai louvar? Kelly, pode louvar. Eu vou orar por você. Ei, todos nós somos qualificados para a ajuda do Espírito. Quando você foi salvo, quando Deus te encontrou, você era tão rejeitado pela sociedade, nem a família acreditava, a maioria de nós não éramos apresentáveis. Alguns eram loucos, malucos, mas você acreditou, Deus te chamou.
E o poder dele se revela em meio à sua fraqueza. A sabedoria de Deus em meio à sua ignorância. Em meio às suas dificuldades, o poder de Deus, a sabedoria de Deus se revela. Não são muitos os que Deus pode chamar os nobres. Deus pode chamar os doutores. Deus pode chamar as pessoas mais capacitadas desse mundo. Mas a Bíblia vai dizer que Deus também faz questão de chamar os pequeninos, aqueles que não são, para confundir aqueles que são. Há um lugar para você que se sente fraco. Há um lugar para você que acha que não tem sabedoria. Há um lugar para você que vai dizer assim: eu queria até ter um ministério, mas não tive condições e nem tempo de estudar. Eu passei a minha vida inteira com a mão cheia de calo, trabalhando na roça. Desde pequeno tive que trabalhar. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria estudado, feito teologia. Eu teria feito tantas coisas, mas não dá mais tempo. Você receba nesta noite sabedoria de Deus para exercer o seu ministério. Recebe nesta noite. Todo aquele que reconhece fraqueza, debilidade, dificuldade. Pastor, eu queria ser o melhor administrador. Eu troco os pés pelas mãos. Eu sou maluco, eu sou doido. Eu tento administrar a minha vida, mas não dá. Recebe o poder, capacidade de Deus para você administrar. Você pode vir aqui à frente. Nós vamos orar. Nós vamos ungir você, colocar as mãos sobre você. Oremana Machuri, venham todos aqui na frente, venham todos. Só quem precisa do Espírito Santo, vem aqui, por favor. Só quem não sabe orar como eu. Vou puxar um louvor, a gente vai adorar junto, porque no meio da adoração Deus também trabalha. E eu vou orar com você. Queria pedir para os pastores uma benção. Nosso pastor para levantar as mãos. Uma benção nosso pastor. Eu vou levantar as mãos também, obreiros. Obreiro que está na porta, levanta para cá, ajuda a gente aqui. Vamos cobrir esse lugar. Se tiver algum obreiro também, ajuda a gente aí embaixo. Vamos orar. Vamos adorar a Deus. Eu quero ter uma vida de oração. Eu desejo orar mais, eu preciso aprender, eu quero ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. A maior fraqueza da sua vida é não saber orar. O Espírito Santo sabe disso, Ele vai te ensinar a orar. Ele vai te dar novas palavras, novas revelações. Ele vai te dar línguas estranhas, línguas espirituais, orações espirituais. Você vai orar os propósitos, você vai orar a vontade de Deus, você vai orar o propósito de Deus para a sua vida. Isso, com os olhos fechados. Espírito de Deus. Eu navegarei. Isso, quem sabe cantar, canta. No oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei
explicação. Eu adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste e encha-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo e vem como em Pentecostes e te enche hoje, aleluia, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, aleluia, vem como em Pentecostes e encha-me de novo, aleluia. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e encha-me de novo. O mesmo Espírito que ressuscitou o corpo mortal de Jesus, Paulo vai dizer, se ele habita em você, ele também quer vivificar o seu corpo mortal. Corpo mortal é o que perece, é o que adoece, que fica doente. O mesmo Espírito que ressuscitou o corpo mortal de Jesus é o mesmo Espírito que habita dentro de você, está dando vida redobrada, vida abundante, saúde completa para o seu corpo mortal. Você precisa de saúde para cumprir o propósito. Sem saúde você pode ter dinheiro, mas sem saúde você pode ter unção. Mas se não tiver saúde você não vai a lugar nenhum. Recebe saúde agora. Recebe saúde agora. Recebe virtude agora. Recebe saúde. Recebe, quem pular, pula. Quem quiser pular, pula. Irmão, mexe o pé, meu irmão. Mexe o pé, mexe o pé, mexe o pé, meu irmão. Recebe saúde. Recebe vigor, recebe vigor, recebe vigor. Purimica massuri me canta la manara, vassuri me canta la marra. Purimica mandou me neve, chorianda. Jesus te dá saúde. Jesus te dá saúde agora. Jesus te dá saúde agora. Jesus te dá saúde agora. Jesus está curando a sua mente agora. Jesus está dando inteligência para você. Jesus está te dando sabedoria para guardar, se lembrar das coisas. Recebe saúde agora. Recebe força nos ossos agora. Cartilagem, nervo. Ei, problema no nervo ciático, pico de papagaio, seja curado agora. Recebe cura nos olhos. Coração queimou, ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, não gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, não
gastarei minha vida aos teus pés. Então deixa queimar, 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 deixa queimar. Tem um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso, não. Tem um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Tem um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso, não. Tem um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar.